Como equilibrar disciplina, carinho e amor de filhos na educação dos filhos? Eu entendo que são 3 caixinhas diferentes e eu vou começar de trás pra frente. O amor, ele é incondicional. Até teve um dia que um dos meus filhos, quando eles eram mais novos, e eu tinha repreendido ele comentou assim: mãe, eu não te amo mais, eu nunca mais vou te amar. Eu falei assim: não precisa que você me ame, eu te amo. E é isso que eu preciso. Mas como tua mãe, eu vou te educar. Então são coisas diferentes. A primeira caixinha do amor, ele é absolutamente incondicional, independente do que os nossos filhos façam. Pelo menos eu entendo dessa forma. E você deixando a caixinha do amor separada, por isso que eu falo de 3 caixinhas, as coisas ficam muito mais claras e você consegue ter muito mais até atitude e empoderamento para disciplinar os filhos, sem que isso atinja diretamente o que você sente por ele, porque são coisas diferentes. A segunda caixinha que eu entendo, que é do carinho, eu acho que é a forma da gente se comunicar, e claro, não é todo dia que a gente tá Madre Teresa de Calcutá pra, ficar tranquilamente falando com o maior calmo do mundo. Então, às vezes, a gente dá umas escorregadas. Mas, no geral, eu acho uma ideia muito válida você ficar cuidando e, eventualmente, se a gente escorrega, a gente demonstrar para os filhos e também pedir desculpas. Claro que sempre na forma de falar da idade deles, mas bem de idade menor, assim, ele já consegue entender de certa forma se você chega com um palavreado um pouco mais simples. Então, os meus estão com 16, eles são adolescentes, é muito mais tranquilo de chegar e falar: perdão, filho, eu acabei errando e tal. E faz parte, nem todo dia a gente consegue manter a linha. Mas eu acho que a ideia do carinho em si é a forma de se comunicar que você quer passar as coisas, sejam através da disciplina, ou seja, qualquer tipo de conversa, cuidando com essa comunicação e a terceira caixa, que é a da disciplina, que é inevitável. Eu acho que hoje em dia tem muitas pessoas, muitos pais se perdendo um pouco nisso, misturando as caixinhas todas. A disciplina é inevitável, se não vier da gente, vai vir do mundo, e vai ser muito mais dolorido. Eu sempre falo isso para meus filhos. Então é muito melhor a gente sentar com eles e argumentar e explicar, e claro que isso dá muito mais trabalho do que falar sim, sim, porque sim, e não, porque não, e lá na frente eles não sabem os porquês e podem se perder. Claro que vai muito mais gogó, vai muito mais saliva nisso no processo, mas eu posso garantir pra vocês que vale muito a pena. Foi assim que eu eduquei os meus filhos até hoje, e até era um questionamento que meu pai tinha de muito tempo atrás, que ele falava assim: você fala demais com eles, você não dá ordem, você não bate, né? Que meu pai é das antigas ali, eu apanhei bastante, mas eu aprontava pra caramba também, então eu não posso nem falar nada. Mas eu entendi que essa construção através da conversa, então a partir de uma idade que ele já tem uma certa cognição, que você consiga entender e explicar isso, eu digo lá pequenininho, gente. Meus filhos, vou contar uma história, eles eram bem pequenininhos e eu sempre levei eles em todos os lugares. E uma vez a gente foi numa daquelas lojas de cristal, e daí tinha aqueles bibelozinhos pequenininhos, e eu tinha sempre meio que combinado com eles que quando eu falasse assim, enfeite, a palavra enfeite, eles colocariam as mãozinhas pra trás, e a gente sempre entrou em lugares que crianças normalmente não entrariam ou daria algum tipo de problema. Crianças pequenas, ali 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Eu falava enfeite, eles colocavam a mãozinha pra trás e as coisas funcionaram sem nenhum tipo de problema. Então, o que acaba acontecendo? Se você instrui e organiza a linguagem de uma forma clara, de acordo com a idade dos teus filhos, as coisas correm de uma forma bem melhor, bem mais tranquila. E a disciplina em relação a eles é da mesma forma, a hora que você explica um passo a passo. Então, voltando à história lá que meu pai comentava comigo sobre isso, de muitas conversas com os meus filhos, ele via que praticamente era infindável, eu tentava explicar e às vezes repetia 1 milhão de vezes. Hoje eu tô colhendo os frutos disso, então, claro que eles ficam muito mais críticos em relação ao que você fala, até porque eles vão trazer argumentos, porque é o que você vai estar instigando neles ao longo do tempo. Eles não vão falar sim porque sim, se eles falam sim ou não, eles têm que trazer argumentos que embasem a opinião deles, e isso ao longo da vida vai criando pessoas pensantes, críticos, e realmente você consegue ter conversas que são construtivas. E até para você disciplinar e dizer o porquê sim e o porquê não, você também vai ter que trazer argumentos. Então os dois lados crescem, além do que as coisas ficam muito mais claras para eles também tomarem uma decisão, e ao longo do tempo, de acordo com a idade, irem para a vida e tomar as decisões e, claro, colher as consequências das decisões deles com embasamento. O que mais me preocupa no futuro dos meus filhos, Então, o que acontece? A gente tentar
querer resolver tudo, eu acho que é um ímpeto, né, de mãe, de pai, querer que as coisas se resolvam, ter o melhor possível e já querer que fique tudo certo. E claro que isso é impossível, cria até uma ansiedade ruim em relação a isso. Mas eu não sei se eu diria preocupação hoje em dia, eu já me questionei muito em relação a isso, de alguns posicionamentos, inclusive conversando com ele sobre isso, né, hoje. Eu não diria preocupação, mas é claro que a minha intenção é que eles sejam felizes, então esse é o foco de tudo. E o que eu quero dizer por ser feliz, né? Encontrar uma pessoa legal para passar o resto da vida juntos, encontrar uma profissão legal, que agora daqui a pouco a gente entra em vestibular e coisas e tal. Então eu acho que, mais além do preocupar-se, né, que preocupar é pré-ocupar-se, é mais o sentido de tentar dar o melhor embasamento e o maior número de informações possíveis para, de acordo com a ideia de tomar decisões juntas, com o maior número de informações possíveis e mais pra frente eles conseguirem efetivamente tomar as decisões deles com clareza, acertando ou errando faz parte do processo, mas com clareza e objetividade. Então, em relação à preocupação, eu diria mais que hoje em dia eu procuro me informar do maior número possível de contexto da situação que a gente está lidando, independente de qual seja, e fornecer isso através também de uma troca de experiências também com eles. Então nisso a gente está construindo juntos, até porque a gente não tem todas as respostas. Então tentar me tranquilizar da melhor forma possível através do conhecimento, né? Porque é o conhecimento que vai afastar o medo e a gente viver com medo também não tem graça. Então essa que normalmente é a forma de conduta que eu tenho tido até para me tranquilizar no dia a dia, nas situações que acontecem e nas mudanças que acabam acontecendo ao longo da idade. Seus filhos costumam respeitar a rotina que você estabelece? Bom, gente, o que acontece? Há muito tempo, aqui em casa, eu não tenho uma rotina enfiada goela abaixo deles. Por conta dessa conversa e desde muito pequenininhos, quando eles eram bem pequenininhos, eu tinha aquele sistema de deixar colado na parede, o semanário. Eu tinha aquelas situações das estrelinhas ou das bolinhas de adesivo, a cada coisa que eles iam conquistando, sempre com aquelas premiações. Então, se vocês não sabem sobre o que é isso, chama aqui no direct, que daí eu posso ir conversando e de repente fazer um conteúdo sobre isso. Então, já há muito tempo, o nosso dia a dia é estruturado. Então, aquela coisa do que o que vai acontecer no dia, que é mais ou menos o que as escolinhas usam quando eles são bem pequenininhos, que eles colocam do lado esquerdo ali, agenda do dia. Então aquele é o modelo que eu vivi a vida inteira com eles também em casa. É uma forma muito eficiente de estruturar a mente deles. Por que essa ideia de estruturar a mente? Porque a previsibilidade da segurança. Então quando você faz isso com eles desde criança, isso acaba entrando de uma forma que fica natural você ter uma certa estrutura. E de acordo com a idade, você vai aos poucos liberando para eles montarem isso. Eles já vão entendendo mais ou menos como funciona a estrutura do tempo e eles mesmos já vão estruturando esse semanário. Tanto é que já faz alguns anos que eles montam sozinhos, dependendo do que a gente conversa, o que eles vão fazer de atividades. Eu só comento com eles, monte e a gente dá uma olhada juntos para ver se deu tempo de chegar no lugar, sair do outro lugar, apesar que eles já estão montando isso perfeitamente bem sozinhos, porque teve uma jornada assim. Mas de novo, aonde que eu tô sempre batendo, sempre falando sobre isso, é a conscientização com eles das situações. Então, o porquê de comer saudável, o porquê de sair um determinado período antes do horário, para você não chegar atrasado. A estruturação que é feita no semanário aqui de casa, ele já vem hoje ele já faz sozinho, mas já vem montado da ideia de não chegar atrasado, ou seja, são valores que a gente tem aqui em casa. Não chegar atrasado, por exemplo, nas coisas. Se a gente vai faltar, a gente avisa o professor, por uma questão de respeito, então é um outro valor. A gente sempre se estrutura para eles estudarem todos os dias, sozinhos. Acho que a última idade que eles estudaram comigo, acho que estava na 5ª série, 4ª série, alguma coisa assim. Então, passar para eles que a rotina de estudo diários faz parte do trabalho deles. O trabalho deles é estudar. Então, essa conscientização da conversa que é isso. Então, às vezes, quando há algum tipo de questionamento, de repente, se teu filho tem algum tipo de questionamento diferente, você ponderar para eles quais são as tarefas e as responsabilidades de cada pessoa na casa. Porque é muito fácil só reclamar com um iPhone novo na mão, né? O difícil é você explicar como que compra aquele iPhone. De forma que eu vejo, até porque eu fui criada absolutamente o oposto disso, né? Sim era sim, não era não, porque não interessava.
Quando você constrói o conhecimento, quando você constrói o passo a passo, é inevitável que eles vão migrando para uma determinada liberdade. Você consegue dando a liberdade para eles e eles vão sabendo lidar com aquilo. Então eles não vão ser adultos que de uma hora para outra não sabem o que fazer com a vida, não sabem o que fazer no horário. Eu tenho certeza absoluta hoje, se eu largar eles em algum lugar e falar assim, olha, se estrutura aí a tua semana, eles vão fazer. Eles vão atrás de alguma coisa para fazer exercício, porque eles sabem que é importante. Eles mesmos se incomodam de ficar comendo muito sanduíche hoje em dia, porque ao longo do tempo você vai conversando e não é só falar, é fazer, é dar o exemplo, né? O exemplo arrasta, gente. Então não adianta você ficar esbravejando com o teu filho uma coisa e você só come pizza, refrigerante, você fuma e você não faz exercício. Então o exemplo arrasta, a prioridade, né? É o exemplo, é você ter a tua semana organizada. Então vamos lá, se o exemplo arrasta, antes de você ficar criticando os teus filhos, dá uma olhada para si mesmo e ver o que você está falando para eles se você já faz. Eu acho que esse seria o primeiro passo. Se o que você pede para o seu filho você ainda não faz, eu acho que esse seria o primeiro passo para você começar a reestruturar a rotina da sua casa. Esse é o primeiro de tudo. Então não chegar atrasada, não falar mentira ali, dizer, por exemplo, coisas bobas, por exemplo, fala que eu não estou. Isso é uma mentira. Então não dá pra você falar isso e depois você pedir pro teu filho dizer pra não mentir. Olha o que fica na cabeça dele. Você pode mentir e ele não pode mentir? Não tá congruente uma coisa com a outra. Então, a hora que você faz e você fala, as coisas ficam congruentes, é mais fácil dele seguir a tua linha de raciocínio. E claro, vai muito gogó e muita saliva para fazer isso. Mas prioritariamente você dando exemplo e fazendo e depois conscientizando ele dependendo da idade. Como saber se não estou errando na educação dos filhos? Gente, essa doeu, essa pergunta, mas eu vou dizer que eu já estou há muitos anos já me questionando sobre isso e eu cheguei a uma conclusão que eu não sei se vocês chegam também. Se você chega, por favor, me escreva aqui. Inevitavelmente a gente vai errar. Não tem saída boa, a gente vai errar, porque a gente sempre tá tomando decisões com algumas das informações, né? E não com todo o contexto. O contexto errei, a gente precisa de um contexto. Mas, no geral, sempre vai ter um viés de enxergar aquele determinado contexto. Então, qual que é a conclusão que eu cheguei? Que, inevitavelmente, alguma hora a gente erra. Mas é óbvio que a gente não erra por querer. Então, é isso que você tem que se conscientizar e deixar de se culpar. Você sempre vai estar tentando fazer o melhor. Mas qual que é o grande X da questão? Você buscar o teu melhor, tentar entender da melhor forma a situação e tomar uma decisão. E eu acho que o orar ajuda muito ter Deus do teu lado pra gente tentar tomar as melhores decisões todas as vezes. Pergunta: meu filho não se organiza, só gritaria que ajuda. Bom, primeiro, eu precisaria saber a idade do filho para entender um pouco melhor, porque a hora que você fala que seu filho não se organiza, depende muito da idade dele. É o primeiro ponto. Então, a depender da idade dele, ele vai precisar mais ou vai precisar menos da tua interferência e da tua conscientização com ele, a depender de que tipo de organização que você está falando. Então, primeiro seria a idade. Vamos separar por alguns tópicos. Se a gente for falar sobre a idade dos pequenos, é você que vai comandar através dessa conscientização. Então, aquele semanário que você escreve colorido grande, cola na parede, o que vai ter cada dia, para você dar uma segurança através da previsibilidade, vai aí até os 5, 7 anos, 8 anos, na medida que eles vão fazendo a idade, a cada ano, a cada semestre, a depender dos horários quando mudem, eles mesmos, você pode deixar eles mesmos ir montando isso com caneta colorida, compra um cartolina grande e assim vai. Quando eles vão crescendo um pouco mais, você vai ter que ir mostrando para eles montarem. Então você começa, sem você colocar a mão, a fazerem eles montarem e você questionando, será que aqui dá tempo de eu sair da nossa casa, que demora X minutos para chegar no colégio, se a gente sair tal hora, para fazer eles entenderem a mecânica do tempo, para ter essa percepção de tempo alinhada e ajustar mais um dos valores, que é não chegar atrasado nos seus compromissos, que isso quando eles forem adultos vai ser imprescindível. Ao longo do tempo, a cada mudança de horário, normalmente a cada 6 meses ou um ano, a depender aí da escola e das decisões da família, você já vai deixando eles montarem e você só supervisiona, que é o que está acontecendo hoje comigo. Então ele já tem a ideia da estrutura para montar, eles montam e você supervisiona se realmente vai dar certo. E você vê que a cada passo as coisas vão ficando mais tranquilas.
Agora, de novo, se você é uma pessoa que não se organiza e está exigindo do seu filho que se organize, dê 2 passos para trás e olhe para você. Então, primeiro, você tem que perceber aonde você tá em toda essa linha, que você tá desconfortável em relação à desorganização. E outra coisa, você colocou ali só gritaria aqui, mas tá partindo de quem? Normalmente a gente chuta o cachorro mais perto, que é o que eu sempre tô falando por aqui. Será que não é você que tá chegando de alguma outra forma? Porque um jeito de você constranger, principalmente filhos, é você constranger no amor. Então não tem como uma pessoa brigar com você se você for amável com ela. Claro que a depender do que está acontecendo, a depender da idade, de uma série de coisas, mas você constranger no amor, e não vai ser a primeira vez, vão ser algumas vezes que você vai fazer isso, numa resposta amorosa, em vez de você retrucar aquela gritaria, aos poucos a pessoa vai cedendo. Normalmente os filhos vão cedendo em relação a isso. E esse posicionamento de você constranger no amor, ele é muito forte ao longo do tempo, porque não vai se sustentar uma pessoa gritando com você, ou sendo ríspida ou grosseira, e você retribuindo de uma forma amorosa. É fácil? Claro que não é fácil, não é nem um pouco fácil. Ainda mais se você já está numa situação que já está mais espinhosa, talvez demore um pouco mais de tempo, requer muita paciência tua, muito chá de camomila para dar uma ajuda, e muita oração, mas é uma forma de você aos poucos desarmando o teu filho em relação a essas formas de reagir com você. E assim também pode ser com o marido, ou pode ser com outras situações que você esteja trabalhando. Claro que sempre ponderando o tipo de situação, se é na sua casa, se é no seu trabalho, enfim. Mas geralmente constranger no amor em relação à educação de filhos vai funcionar com certeza, dependendo um pouco mais de tempo, mas vai funcionar com certeza. Como fazer os filhos estudarem? Bom, eu nunca tive esse tipo de problema aqui em casa e eu posso dizer, vou falar 2 frentes, a frente que acontece aqui em casa e a frente que pode ser que seja uma solução para você. Então, primeiro, a frente que acontece aqui em casa a gente sempre colocou os papéis muito claros. Então, qual é o trabalho dos meus filhos? É estudar, ponto. Vem antes de qualquer outra coisa, vem antes de videogame, vem antes de passear, vem antes de falar com amigos, o trabalho é estudar. E a ponderação desse trabalhar são as notas que vêm no boletim. Que é por aí que a gente precisa, melhor ou pior que seja, é por aí que a gente mede, né? A nossa sociedade mede a produtividade dos filhos em relação ao que eles estão fazendo no colégio, as notas. Então, define aí a média. Normalmente eu acho média 6 e pouco do colégio muito baixa, que eu defino de 8 para cima. Você vai conscientizar os papéis. Então, quem que é que trabalha, quem que traz dinheiro para casa, e você pode, dependendo da idade dos seus filhos, explicar por que você aperta o botão interruptor e a luz acende. Você tem um carro que anda porque tem que colocar gasolina. As coisas não aparecem do nada. As coisas precisam ser pagas e para serem pagas tem que ter um trabalho ou um dinheiro guardado que gere uma remuneração futura de alguma forma. Então, sentar e conscientizar os papéis claros, eu acho que seria o primeiro ponto. Então, o estudar é o trabalho de qualquer filho, aí até que ele fique independente. Outra situação seria se você tem filhos que não estudam nunca ou não gostam de estudar. De novo, você sentar com eles e explicar o que fazer, ou estuda ou trabalha. Claro que é depender da idade, mas com os papéis claros. E se vai trabalhar, vai ajudar com dinheiro em casa também. Agora, tem que explicar muito claramente as consequências disso. Se o teu filho decide não estudar mais, eventualmente não terminar uma faculdade, por conta que a própria sociedade vai acabar deixando ele à margem. Por quê? A primeira coisa que te perguntam hoje em dia é formado no quê? Até a própria instituição acaba ficando em segundo plano, a depender da instituição, faz diferença, mas no primeiro momento você é formado no quê? Isso para homens e mulheres não faz diferença. Então, explicar isso muito claramente, porque bater de frente com o sistema é muito mais difícil da gente conseguir um sucesso na vida, chegar em algum lugar, do que simplesmente você achar que você é o rei do universo e não vai querer estudar e não vai querer fazer faculdade e vai achar que vai chegar em algum lugar. Então, explicar, às vezes até contar histórias de pessoas conhecidas de volta de você, enfim, que demonstraram ou desistiram de estudar, aonde elas chegaram e se realmente é isso que ele quer. Porque pode ser só uma fase de revolta, só uma fase de talvez falta de esclarecimento. E de novo, eu não tive essa situação aqui, então é mais longe que eu consigo. Estou com filhos aborrecentes, ideias de ajuda. Gente, aqui em casa simplesmente eu proibi essa palavra.
Não existe filhos aborrecentes, não existe. São adolescentes que têm o seu período ali, que estão passando por hormônios, tem muitas dúvidas, coisas acontecendo, necessidade de inclusão em grupo, tudo aquilo que, se uma mãe e um pai têm interesse na educação dos filhos, eles vão estudar e vão atrás e vão entender o processo. Não é porque a gente pariu um filho que a gente faz o download de como fazer a educação dos filhos. Então, você tem que, pai e mãe, ir estudar, ir atrás e entender o que está acontecendo. Né? Se é uma adolescente menina, o que acontece, né? Às vezes até a gente passa por isso, mas às vezes o nosso processo é diferente do outro. Como eu tenho só filhos meninos, é absolutamente diferente, eu não tenho nem como comparar a minha adolescência com a adolescência deles. O que eu fui fazer? Eu fui estudar, eu fui atrás de informação, o que acontece no corpo dos meninos quando isso está acontecendo, quais são os questionamentos. Então, quais são os questionamentos que passam na cabeça de um adolescente menino? Além das mudanças hormonais de um corpo masculino que é diferente do feminino, quais são as dúvidas, como é que funciona ali o mecanismo. Eu sempre entendi assim que meninas são línguas, né? Ou seja, a falação, e homens são músculos, então são formas diferentes de lidar com as situações. E respeitar isso é uma coisa muito inteligente no dia a dia, ainda mais quando você está tentando educar, tentando entender o que está acontecendo com o contexto que te chega, que normalmente não é 100% das coisas. Então, é imprescindível que a gente vá estudar, ler livros sobre isso. Eu fui conversar com a pedagoga do colégio, conversar com psicólogos adolescentes. Eu sigo uma pessoa muito interessante no Instagram. Se alguém quiser, me pergunta aqui no direct, aqui que eu respondo pra vocês quem que é. Que ela é fantástica, me ajudou muito na mudança de linguagem com os meninos na medida que eles vão crescendo. Então, tem que estudar educação de filhos. Não adianta. Oi, Nicole, quantos filhos você tem em idade? Bom, eu já respondi isso nos outros, mas eu vou responder aqui de novo. Eu tenho gêmeos, né? Aqui as coisas são sempre intensas, então pra que ter filho de um em um? Eu já tive de 2 uma vez, como engenheira civil, a gente faz. Produtividade é por todos os lados. E hoje eles estão com 16 anos, seu Henrique e o Rafael. Então são muito queridos, super estudiosos, absolutamente as nossas verdades aqui, né, são muito claras, e quando acontecem coisas na vida de todo mundo, a gente senta para conversar, troca ideia e tenta chegar na melhor solução, sem imposição, sem nada. Eventualmente tem que ter uma forçadinha ali, mas é cada vez mais raro a depender da idade deles, justamente por conta do que eu falei lá no primeiro Stories, explicando todo o processo que eu faço aqui desde que eles são pequenos. Então, se você perdeu alguma coisa, eu sugiro que você volte lá e veja o que eu tô comentando, de que forma eu fui construindo isso, e sempre dá tempo de você construir uma relação diferente com seus filhos também. E essa pergunta me fez pensar se realmente o que eu trouxe pra você valeu de alguma coisa e fez alguma diferença, te ajudou em algo. Então me conta de todas essas informações que eu dei a respeito aqui da minha casa, da educação dos meus filhos, qual delas pra você impactou mais? Qual delas, de repente, vai fazer diferença, que você vai conseguir usar na tua casa aí e você vai conseguir realmente resolver essa situação que você tá? Me conta aqui então qual dessas respostas todas você gostou mais e eu vou adorar saber. Me manda no direct e vamos conversar.